Vou receber César Romão. Tudo bem, meu querido? Olá, querido. Tudo bem? Histórias que inspiram, tudo ótimo. Está muito bonita de verde hoje. Muito obrigada. Você é palmeirense ou não? Eu sou. Então o verde é ainda mais bonito aos seus olhos. Você é palmeirense? Eu sou corintiana. Não faz mal. Vamos falar sobre histórias que inspiram. Vou contar uma historinha. O que você faria se estivesse almoçando numa região nobre, num restaurante muito chique, muito elegante, e na mesa ao lado sentasse um senhor catador de latas, também para almoçar? Pois é, isso aconteceu de fato num dos bairros mais caros de Belo Horizonte, aqui em Minas Gerais. O senhor, vestindo roupas muito surradas pelo tempo nas ruas, sentou-se na varanda do restaurante. Chamou o garçom, pediu o cardápio e disse que fazia questão de pagar. Prontamente, ele foi atendido pelos funcionários e o humilde senhor optou por um almoço executivo. No momento de acertar a conta, um dos proprietários do restaurante, muito elegante, ofereceu a refeição como cortesia. Porém, o homem, que tinha acabado de comer, com muita dignidade, insistiu em pagar. Ele foi cobrado uma quantia simbólica de R$10. O valor total, o valor real, era de R$ 121,80. Toda a história foi percebida por clientes que almoçavam ao lado e registraram o ocorrido nas suas redes sociais. Claro que rapidamente tudo isso se viralizou. A hospitalidade dos garçons e a generosidade do dono do restaurante foram elogiados, observados e aprovados pelos comentários na publicação. Às vezes, dignidade e um discreto ato humanitário podem tomar grandes proporções e serem um ótimo exemplo de histórias que inspiram. Eu acho essa história maravilhosa, bonita, Romão. né? Tudo eu acho lindo. Que... Eu já quero saber quem é esse senhor. Vai ficar famoso. Já queria saber, tudo. Você sabe que depois do amor, a gentileza é a segunda atitude que o ser humano deveria praticar. E ela está praticamente extinta no coração, no dia a dia das pessoas. As pessoas estão esquecendo de serem gentis, acham que não precisa mais ser gentil. Eu acho que às vezes as pessoas acham que é cafona ser gentil. Não é brega, não. Você sabe que a gentileza, ela é como uma flor que nasce na lama. A flor mais sagrada do mundo é a flor de lótus, na Índia. E você sabe que uma semente da flor de lótus pode ficar 1 ano dentro de um pântano. Não sabia. Mas se você retirar e pegar uma lixinha e lixar um pouquinho essa semente, a flor de lótus nasce. É mesmo? Assim é a gentileza. Às vezes, se você for gentil com alguém, você pode ter uma surpresa. Você pode mudar o contextual daquela pessoa por você. Você pode mudar a visão daquela pessoa por você. Engraçado que eu comecei o programa de hoje falando de gentileza. Agora, Romão, quando você diz uma simples gentileza, o que seria uma simples gentileza que pode provocar essa mudança, essa transformação? Machado de Assis, no seu personagem, Quincas Borba tinha um escravo. E aí ele fazia cavalinho no escravo, dava ordem, humilhava muito esse escravo. E um dia esse escravo teve a sua liberdade e Quincas Borba foi passear pelo Rio de Janeiro e viu um garoto fazendo exatamente o que ele fazia com o escravo, com outro garoto, ali numa viela do Rio de Janeiro. E aí ele percebeu que aquele garoto que estava humilhando o outro era o escravo dele. Ele pergunta, mas por que você está fazendo isso? Ele fala, eu não sei o que é gentileza, nunca ninguém foi gentil comigo. A questão é assim, a gentileza, ela é contagiante. Vou te dar um exemplo. Vamos falar de uma coisa bem corriqueira. Hoje, motoristas de aplicativo estão em alta. Sim. Todo mundo usa aplicativo. Qual é a coisa mais difícil de você ver um motorista de aplicativo fazer hoje? Abrir a porta. É mesmo. Principalmente quando é mulher. Quando eles começaram, eles vinham de gravata, camisa bonita e tal. Abriram a porta para você. Hoje já ninguém faz mais isso. A gentileza, ela não é desnecessária. Ela é necessária. Por quê? Porque ela é uma atitude humana, assim como o amor, que nos torna quem somos.
ela torna a sociedade mais amável, ela torna a sociedade mais singela. Eu me lembro, quando eu era garoto, eu fiz o primário no SESI, na Vila Prudente. Hoje é uma praça lá, a escola não está mais, era uma escola de madeira. E eu era menininho, eu saía, tinha que subir a rua do orfanato ali para chegar na escolinha, e eu passava depressa às vezes, rápido, sempre meio atrasadinho, e eu escutava, passava na frente de um bar, e escutava uma pessoa gritar assim, um pingado saindo, e aquilo me chamava a atenção. E aí eu falei, puxa vida, um dia eu quero chegar mais cedo para saber o que é esse negócio, porque toda vez eu passo pingado aqui, esse saindo. pingado saindo, e um dia eu juntei umas moedinhas lá, saí mais cedo da minha casa, morava ali na Rua Madrid, e entrei nesse bar antes da escola, e pedi um pingado. E aí o garçom gritou, aquela voz que eu ouvia todo dia de manhã, um pingado saindo. Eu falei, nossa, que coisa maravilhosa será essa? E aí ele trouxe copo de leite com pingo de café. E você sabe que eu percebi que minha mãe fazia aquilo para mim todo dia. Eu tinha aquilo na minha casa. Mas aquela história de ouvir um pingado saindo sem saber o que era, muitas vezes nós temos a gentileza dentro da gente. A gente só não usa, porque acha cafona, acha brega, acha demodê, acha que você... Ninguém mais faz, por que eu vou fazer? Isso, ninguém mais faz, por que eu vou fazer? Isso é terrível. Porque você é diferente. Porque você não pode ser igual a todo mundo. Você é uma pessoa diferente. Coloque foco na sua capacidade de ser gentil. Uma gentileza pode mudar o comportamento de uma pessoa. Pode mesmo. Pode mudar a visão que a pessoa tem de você. Agora, as pessoas não têm mais foco na gentileza. E o foco é importante. Lá mesmo, no meu bairro, onde eu nasci, na Vila Prudente, a gente, quando era garoto também, fazia caça, né? Então pegava um cabo de vassoura, punha um prego na ponta e ia caçar rã. E aí quando a gente ia caçar rã lá no rio, hoje é uma avenida, esse rio, Avenida Luiz Inácio da Anhanha-Melo, tinha um grupo que falava assim, não, vamos fazer arapuca e pegar passarinho. Eu falei, bom, vocês vão pegar passarinho ou vão caçar rã? Não, nós vamos pegar passarinho e também caçar rã. Bom, eu voltava com pelo menos uma rãzinha para casa e os meus colegas com as arapucas vazias e todo mundo sujo. Porque eu não queria perder o meu foco. Eu fui lá para aquilo. A gentileza, você precisa entender que ela tem que ser praticada, tem que ter foco. Falar, ó, hoje eu vou ser gentil. Quantas vezes eu fui gentil hoje? Uma? Tá ótimo. Gentil, então assim, eu posso ser gentil ao entrar numa condução e dar um bom dia, eu posso ser gentil abrindo a porta para alguém que precisa. Essas pequenas coisas, você está falando que vão fazer a diferença no meu dia e no dia do outro. Olha aqui, você só falou coisas pequenas, mas são grandiosas. Qual a diferença entre uma coisa grande e uma coisa grandiosa? A coisa grande, ela muda a sua vida. O ato grandioso, ele muda a sua vida e a vida de quem está ao seu entorno. Você está aí no metrô. Você viu o que os jovens fazem hoje? Não. Colocam um fone de ouvido, Isso. abaixam o boné, sentam numa cadeira de idosos e fazem de conta que nada está acontecendo e os idosos estão ficando em pé. Aí entra a gentileza. Auxiliar, às vezes, as pessoas. Às vezes você vê um cego, uma avenida como a Paulista. Aliás, cego, você precisa saber levar, não pode pegar nele, né? Você tem que falar para ele pôr a mão no seu ombro. Exato. Né? Ele põe a mão no seu ombro, aí você conduz. Assim, Não, vem comigo, né? Eles odeiam isso. Né? E realmente pode é muito ser até desagradável. agressivo, né? Mas é agressivo. Olha, vou pegar você aqui e vou conduzir. A gentileza é um elemento só nosso. Os seres humanos têm essa capacidade. Então você, hoje, chegou em casa, cheguei, olha lá no espelho e fala assim, eu fui gentil hoje? Eu fiz algum ato de gentileza hoje? Não fiz. Ó, faça amanhã. Porque a gentileza, ela é contabilizada no nosso processo de ser humano. E também ser uma pessoa espiritualizada. Se você é gentil, você pode ser gentil ouvindo uma pessoa. Ela vai te contar uma história. Seja gentil, ouça a história. Ah, não tenho tempo para isso agora. Isso está cada vez mais. Eu fico muito triste. E eu noto isso, por exemplo, nos palcos. Você vê lá de cima o que acontece ali na plateia. É terrível, é triste.
São as pessoas sentando nos lugares antes que as outras sentam. São os idosos sempre tendo que alguém ir lá e falar, olha senhor, esta cadeira é para idoso, esta cadeira é para cadeirante, esta vaga é para cadeirante. E assim, na família, muita gente acha que da família não precisa. Isso também pode ser praticado na família. Começa em casa. Tudo começa em casa. Por quê? Porque a família é que vai moldar a nossa essência. Os primeiros espelhos que nós temos são os nossos pais. Nós vamos repetir, a partir dos 7 anos, as crianças começam a formar o seu caráter. Toda criança, ela é mais ou menos como o movimento planetário da Terra. Ela é egocêntrica. Por quê? A Terra tem um movimento da rotação, girando em torno dela mesma, e tem um movimento da translação. Se a Terra parar o movimento de girar em torno dela mesma, que é a rotação, ela não dá a volta no Sol. Exato. Esse é o egocentrismo. Nós temos esse movimento também. Nós não podemos parar de amar, de sermos gentis, de perdoar. Existem algumas coisas que nos diferenciam. O dia que você não for mais gentil, olha, você está se afastando da condição de uma das condições humanas. Você está ficando uma pessoa dura, uma pessoa rancorosa. E não é porque você é maltratado que você tem que maltratar os outros. Não seja uma pessoa má pelo mal que te fazem. E se eu não sou gentil com os outros, eu não vou receber a gentileza alheia. Não é? A vida vai ficar mais dura para mim também. Nós tivemos aqui o profeta Gentileza. Exato. Podemos esquecer dele. Jamais. Né? O nosso querido José Dantrino, que acabou vivendo lá no Rio. Gentileza gera gentileza. Exatamente isso que você disse agora. E ele abandonou tudo na vida, depois daquele acidente que matou centenas de pessoas num circo no Rio de Janeiro, justamente para pregar a gentileza. Eu não sabia. Ele abandonou tudo, ele começou a pregar a gentileza depois desse acidente, em 1940, me parece que foi esse acidente. Tão tocado que ele passou... Por quê? É num momento de pânico que as pessoas têm que ser gentis umas com as outras. Tem toda a razão. E aí, no momento de pânico, de emergência, elas pisoteiam, só pensam nelas, se tornam extremamente egoístas. A gentileza, ela é um componente fundamental na tua espiritualização, na tua relação com Deus. Quem não é gentil não tem relação com Deus, vai se afastando. Então, se eu quero ser uma pessoa espiritualizada e tal, eu preciso praticar a gentileza, assim como rezar. Olha, eu diria que se você rezar uma vez por ano e for gentil uma vez por mês, você está mais próximo de Deus. Olha, do que rezar, ou do que fazer o contrário, do que rezar todo mês e ser gentil uma vez por ano. Porque é uma essência humana. Ser gentil é uma essência humana. É assim que a humanidade se dá. É assim que ela se afasta de briga. É assim que ela se afasta de adversidades. Da dureza da vida, né, Romão? Porque a vida não é fácil. A vida é um desafio maravilhoso e tal, mas às vezes não é fácil, né? Então, a vida é dura. A gente vai deixando a gente mole, né? Isso que é pior, né? A gente vai ficando... A vida é mas dura. Não é por isso que a gente deve ser duro. Exato. Então, fala assim, eu tenho que me proteger, eu não posso ser gentil. Eu tenho que ser uma pessoa dura, porque senão vão abusar de mim. De maneira nenhuma. O que as pessoas fazem com você é o que você permite. Se você não permitir, não vai acontecer. E pode ser feito isso com gentileza. E gentileza você não pode perder. Ela é sua essência, sua ligação com o universo. Perfeito. Olha, Romão tem o Facebook e o Insta, os dois super interessantes. Você encontra o Romão em todas as plataformas como Romão César, César com S. Aí, as publicações, a gente sempre destaca o Milagre do Acaso, mas são tantas publicações. São 12 livros que você tem aí, estão em 51 países hoje. A Semente de Deus ainda é o meu livro mais vendido, tanto no Brasil como fora do Brasil. Eu fico muito orgulhoso de ser um autor brasileiro que tem obras até na Rússia, né? Você pega lá os livros em russo, não consigo ler absolutamente nada. Na Rússia me chamam de César Pomal, porque eles não têm o R lá, né? Mas é fantástico, é uma boa história para contar, né? E palestras? Olha, as palestras você pode conhecer as agendas, eu faço palestras pelo Brasil todo. Essas palestras são sobre vida, liderança, motivação e tem os cursos que a gente realiza também. Isso você sabe tudo seguindo lá no Instagram, no Facebook. E eu quero que você hoje, ao chegar em casa, se pergunte, eu fui gentil? Amanhã você terá uma chance de ser gentil. Seja.
Perfeito. Muito obrigada Obrigado, pela viu? gentileza Obrigado. de compartilhar Use conosco sempre tanto verde, use sempre conhecimento. verde. Tá bom. Muito obrigada. Prazer em Vai com vê-lo. Deus. Um abraço para a Prazer em família. vê-lo. Viu? Obrigado.